Fala galera, saudações vascaínas, você está no canal Vasco é Nosso, me chamo Diego Faria e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Vamos falar dessa entrevista do Pedrinho aí que deu o que falar, tá dando um burburinho danado, né? Fizemos uma live ontem aí, eu, o Felipe Cacareca e também o Vilela, né, aqui do sul do estado, a gente trocou uma ideia sobre o que aconteceu ontem, né? E com isso, né, algumas pessoas perguntam, né, mandam mensagem e tal, o que eu achei dessa parada aí. Eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo aqui, mas antes de eu falar, eu peço a você deixar aquele likezão aí que ajuda a gente bastante, se inscreva no canal também para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. E eu peço que você também comente, eu quero saber da sua opinião, o que você achou na entrevista do Pedrinho ontem lá em São Januário. Beleza, rapaziada? Vamos lá, galera, vamos lá. Não vou nem pegar trecho por trecho, não, né? Só algumas coisas, porque depois, no final desse vídeo, eu vou deixar alguns trechos, o próprio Pedrinho falando sobre o que está acontecendo no Vasco, lá, o que ele está preparando, enfim. Eu vou dar a minha opinião no geral aqui e depois eu deixo o próprio Pedrinho falar. Eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final, para que vocês deixem aí os seus comentários aí no final desse vídeo aqui, beleza? Vamos lá, galera. Começar pelo começo, né? O Pedrinho, ele começou a coletiva dizendo que ele tem a intenção de vender a SAF do Vasco, que ele tem a intenção de arrumar um investidor, né? Isso aí já era muito de se esperar, até porque foi isso que ele falou nas últimas entrevistas que ele deu, assim que ele assumiu, ele falou isso, né? Falou que tinha a intenção de não, ele tem a intenção da Vasco SAF permanecer e não voltar a ser o associativo, né? Enfim, e algumas pessoas, né, foram totalmente adversas a ele, falando um monte de coisa, enfim. Acho que as pessoas perdem um pouco a linha, né? Um pouco a linha, junto com a linha, perde um pouco a razão, né? Mas, enfim, ele deu essa declaração, falou que pretende vender a SAF do Vasco, mas não vai parar com o processo de reestruturação do Vasco até que esse investidor chegue. Obviamente que se o investidor chegar, como disse o Pedrinho, vai aumentar, vai potencializar mais essa rapidez aí nesse processo que o Vasco precisa passar. Enquanto isso não acontece, ele vai tocando normalmente o projeto de reestruturação. Uma coisa muito importante que ele deixou no ar ontem, né, deixou no ar, ele foi muito direto, né? O Pedrinho sempre é muito direto nas coisas que ele fala com a gente. Foi que a parte financeira de 2025 não foi antecipada. Isso é uma excelente notícia, tá? Porque a gente vivia, né, uma antecipação atrás da outra, isso lá atrás, e aqui depois, chegando uns tempos pra cá, a gente achou que isso fosse acontecer também, e o Pedrinho assegurou ontem que não, as receitas do ano, no próximo ano, elas não foram antecipadas, ou seja, elas vão cair, vão servir para o próximo ano, para que a gente tenha os nossos compromissos aí pagos rigorosamente em dia. Eu achei bacana nisso aí, né? Uma coisa também que me chamou a atenção em relação ao Pedrinho foi ele ter ressachado lá que ele não queria, com o próximo contrato da SAF, que ele não queria ter participação, a não ser se houver um convite do próprio dono, da própria empresa que for comprar o Vasco. Aí muda um pouco a história. Fora isso, ele não deseja ter aí participações na Vasco SAF, né, no futebol, né? Eu particularmente acho que o próximo investidor, seja ele o Grego, seja ele quem for, se usar um pouco a cabeça, eles utilizam desses caras que já viveram dentro de campo no Vasco para entender o que a torcida quer, para entender o que a torcida almeja, para entender a vontade do torcedor, para caminhar junto. Eu particularmente, se eu tivesse grana, compraria o Vasco, eu faria isso, né? Eu chamaria esses caras para dentro do Vasco, né, os ídolos para dentro do Vasco, principalmente aqueles que já foram campeões do Vasco ou que tem muita identificação, que entendem o sentimento da torcida e possa de alguma forma ajudar a torcida a trilhar esse novo caminho, né, de vitórias aí que o Vasco precisa voltar urgentemente,
né? Eu, se fosse o dono, faria isso, né? Mas enfim, né? Mas o Pedrinho deixou claro que ele não quer, que não vai ter cláusulas contratuais para que obrigue ele a participar, né? A não ser que tenha um convite, né? Do próximo proprietário, né? Outra coisa que me chamou a atenção no Pedrinho foi o seguinte, né? Na verdade, na entrevista de ontem, foi o senhor Carlos Amodeu, né? Que falou que a capa vai ficar até o final de 2025, né? Isso porque o Vasco tem conversas ainda com algumas empresas, né, de material esportivo. Dizem que a Nike está muito próxima a fechar. Eu arrisco a dizer para vocês que já está tudo muito bem encaminhado, porque a Nike costuma pedir aí de 9 meses a um ano para preparar todo o enxoval, né? E a capa sendo estendida por mais um ano, isso dá uma pista que pode ser, não estou cravando aqui que é, tá, gente? Mas dá uma pista muito forte aí de que pode ser que seja a Nike a próxima patrocinadora de material esportivo do Vasco, isso já para 2026. Seria uma ótima investida do Vasco e da Nike também. Eu acho que seria muito bacana. Apesar de eu gostar demais das roupas da capa, ela sempre manda muito bem nas roupas do Vasco, né? Outra coisa que me chamou a atenção também nessa entrevista do Pedrinho ontem foi a seguinte coisa, gente. Ele chegou a falar que já tem investidores aí, né? Que já tem investidores aí com assinados aí o termo de responsabilidade para não falar as coisas, né? Para ver, né, o NDA que chama, né? Que assinaram, né? Para poder entender o que está acontecendo dentro do clube, para que possa vir a ter uma negociação ou não, né? Isso é uma coisa muito positiva, né? Apesar de não significar nada, né? De não ter, assinou porque vai comprar, não é isso. Assinou para entender o que é, ou seja, a pessoa está interessada em comprar a SAF do Vasco, então ela precisa entender qual que é o cenário para depois fazer ou não, efetivar ou não a compra do futebol do Vasco. Então, assim, já tem acho que 2 ou 3 que ele falou, já tem que está entendendo isso, ou seja, não está parado esse tempo todo que a gente pensou que estava parado. Então, né, já é um ponto positivo. Outra coisa que eu achei muito interessante foi o Pedrinho dar nomes aos bois, né? Deveria ser colocado sim à prova aí esses caras, como Jorge Salgado, Duque Estrada, Adriano Mendes, Luiz Melo e, pasmem, né? O Júlio Brandt também está nesse meio aí. Pedrinho falou, tem mais um nome que eu acabei esquecendo, Vitor Roma. Mas tem mais um que o Júlio Brandt, ele me surpreendeu estar nessa lista, de que essas pessoas precisam de fato vir a público e responder por aquilo que foi feito com o Vasco. Eu acho que está de excelente percepção, Pedrinho. Essas coisas têm que acontecer, não pode ser normalizado dentro do Vasco. A gente não sabe o que foi feito, né? A gente não sabe o que foi feito. Então, assim, a gente espera que não tenha nada, mas se tiver, que sejam punidos. Precisam ser punidos, cara. Porque, pelo amor de Deus, olha a besteira que fizeram. Em vez de a gente fazer uma SAF pra gente dar 10 passos para frente, a gente deu 20 para trás. Então, assim, não tem muita lógica o que aconteceu, né? E o Pedrinho dando o nome aos bois aí foi muito certeiro, né? Outra coisa, né, que eu fiquei aí, todo mundo percebeu, né, que o Pedrinho falou do Zé Colmeia no começo da entrevista. Eu, particularmente, se eu fosse presidente, eu não usaria a rede do Vasco assim para poder falar diretamente ao Zé Colmeia, né? Apesar de que eu acho que o Pedrinho precisa sim se defender, né? Até porque o Zé Colmeia desce o sarrafo no Pedrinho toda hora, né? Então, assim, uma hora ou outra isso ia acontecer. E teve repercussões negativas do lado do Zé Colmeia depois, né? Mas, assim, são dois vascaínos, espero que os dois se reabilitem, né? Daqui para frente, conversem aí de alguma forma, né? E se unam pelo Vasco de fato, né? Mas, enfim, eu quero saber da sua opinião, galera. Esses foram os pontos que eu achei mais importantes. Lembrando, potencial construtivo estava quase fechado e não fechou. Isso significa que São Januário não vai fechar nessa reta final de Campeonato Brasileiro.
talvez até o próximo meio do ano que vem, né? Não vai fechar por conta desse potencial construtivo que não foi assinado. Estava quase fechado, como o Pedrinho falou, mas não fechou. Acabou que preferiu outro negócio, foi para outro negócio e deu ruim aí por enquanto, né? Mas já tem outro engatilhado, tá conversando. O Pedrinho não quis a data para não, né, ter esse desgaste novamente, né? Mas enfim, são coisas que a gente precisa entender, que precisava entender. Eu achei que a entrevista do Pedrinho ontem foi muito bem colocada, foi muito bem clara. A gente precisava que o Pedrinho viesse a público, como eu falei aqui no canal algumas vezes, a gente precisava que o Pedrinho viesse a público, porque muita coisa que foi dita aí por aí era mentira, e ele desmentiu ontem. Então assim, como a gente trabalha com isso, a gente vê que isso vem acontecendo toda hora, repentinamente, toda hora, a gente acaba vendo que o Pedrinho não se defende, a gente acaba acreditando que seja verdade, que quem cala consente, vamos dizer assim, né? E ontem não, ontem o Pedrinho foi muito certeiro, foram 2h30 de entrevista, onde esclareceu exatamente tudo aquilo que a gente precisava saber sobre o Vasco. Então, Pedrinho, parabéns, estamos juntos aí, a torcida do Vasco, a grande maioria tá com você para poder fazer essa restauração do Vasco, rezando para que venha rapidamente um investidor aí para poder acelerar esse processo, até porque a torcida do Vasco não aguenta mais ter paciência, assim como você citou não ter paciência, nós também não temos, até porque você sabe disso, né? A gente precisa ter esse caminho encurtado com esse investidor, e só de saber que você está disposto a vender já é um excelente passo. Então, muito obrigado pela tua entrevista de ontem, esclarecedora, clara, e que a gente tenha mais momentos como esse no Vasco daqui para frente. Beleza, rapaziada? Vou deixar o próprio Pedrinho falando aqui nos próximos vídeos aqui que vai acontecer nesse vídeo aqui mesmo, alguns trechos da entrevista do Pedrinho. Quero saber a sua opinião, fica até o final do vídeo e comenta lá o que você achou do Pedrinho, beleza? Curte, compartilha, se inscreva, comente, valeu, fica aí com o Pedrinho, até mais, valeu! No bingo, porque se eu tiver que repetir 80 mil vezes o que aconteceu e as pessoas não entenderam, eu vou continuar repetindo. Porque a gente não pode e não vai normalizar o que aconteceu aqui. A gente não vai normalizar. Eu não vou normalizar o que a 777 fez com o Vasco. Eu não vou normalizar. Não estou me colocando ou colocando um grupo como salvador de nada, mas já estaria, no mínimo, com 4 meses de salário atrasados. E isso levaria uma saída coletiva dos atletas pela lei, porque com 3 meses eles podem sair. Então, assim, eu nunca vou normalizar isso, como não vou normalizar outras situações que a gente vai vir a conversar. Então, esse era um ponto inicial. Eu jamais vou ser oportunista, porque eu poderia ter falado na vitória e não falei. O outro ponto, só para passar para vocês, que foi um assunto muito debatido, e que é a questão da venda da SAF. Sei que vai ter muita pergunta sobre isso, mas eu só quero antecipar com uma fala. Enquanto eu for presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. Vocês estão ouvindo isso da minha boca. A minha intenção vai ser vender. Vender é um outro processo. Vender é um outro processo. Então, a minha intenção é vender. Paralelo a isso, eu não posso ficar sentado no sofá de casa esperando um investidor, porque eu tenho contas para pagar. E eu preciso fazer com que o clube ande. Eu tenho dívidas, eu tenho compromissos. Com isso, eu tenho que fazer uma reestruturação financeira. Pegando já a palavra reestruturação, o torcedor ele tem todo o direito, porque eu sou um deles, na função de presidente, de nunca mais querer ouvir essa palavra reestruturação, porque ela já foi dita milhões e milhões de vezes. E nunca foi feito nada. E quando a gente entra com a medida cautelar antecedente, isso é o início da reestruturação financeira. Pode dar negócio? Pode. Pode não dar? Pode. O que eu vou fazer é uma reestruturação. E eu preciso de um investidor para acelerar isso. Se o investidor não aparecer, nós vamos fazer reestruturação.
da mesma forma, porque tem que ser feito isso para o Vasco andar. Então, a minha missão eu vou cumprir. Tem dias que eu levanto muito feliz, tem dias que eu levanto muito triste, mas eu não vou deixar de levantar. Tem dias que eu sinto que eu recebo elogio que eu não mereço, tem dias que eu recebo crítica que eu também não mereço, mas eu vou ser justo e fiel ao que eu vim fazer aqui. Muitos dias, pode ter certeza, de todos esses dias desse ano, eu tive muito mais dia de pancada do que dia de glória. Eu entendo que existe uma coisa muito ruim enraizada dentro de São Januário. Muito ruim e enraizada. As pessoas, elas gostam de políticos. Eu não sou político, não tem que gostar de mim. Eu não vim aqui para fazer amigos. Ela não tem que gostar de mim, de A, B, de C ou de A. Ela tem que gostar do Vasco. Então, as pessoas não torcem pelo Vasco. Elas torcem, depende de quem está no cargo. Se esse cara do cargo dá dinheiro para funcionar, não estou falando de vocês não, tá? Para funcionar algum tipo de comunicação, se faz esquema, eu gosto dele. Se ele corta tudo, eu não gosto dele. Não, tem que gostar do Vasco. Então, eu estou aqui para fazer uma missão. A missão, ela pode ser confortável ou não. A princípio, não é confortável, principalmente para mim. Mas eu não vou deixar de fazer. Tem dias que eu não quero levantar. Tem. Eu acordo resolvendo o problema, durmo resolvendo o problema e sabia disso. É maneiro, cara. Vou te falar, é maneiro. Mas eu choro? Choro, porra. Eu sofro, pô. Sou ser humano. Queria ver o Vasco voando? Queria, pô. Mas eu não vou desistir. Se essas pessoas acham que eu vou desistir, eu não vou. Porque eu sou muito mais forte do que elas pensam. Mas muito mais. Eu já passei por coisas na minha vida que essas pessoas não sabem. Eu não vou desistir disso agora. Já que eu entrei, eu vou até o fim. Obrigado. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brantes, esses caras têm que prestar conta, pô. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê, porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Com relação ao Coutinho, me dá muita pena no sentido dele se lesionar. Porque hoje, infelizmente, por toda a mudança do futebol, vocês não têm acesso aos treinamentos. O Coutinho é muito parecido na questão de comportamento diário com o que eu tinha. Ele treina igual um cavalo, ele se mata de treinar. As pessoas passam para ele os números, as métricas de intensidade de volume para ele ser poupado, e ele pede para treinar mais. E por isso, às vezes, ele se machuca, porque ele acha que tem que treinar o tempo inteiro. E ele está numa cobrança infernal. E é muito injusto quando você vê um profissional, que eu não preciso falar nem da capacidade técnica dele, mas um profissional que ama realmente, ele ama realmente o Vasco da Gama, não é da boca para fora, não, como muitos falam. Ele ama realmente o Vasco. E é uma pena ele se lesionar. Porque ele é uma pessoa, vocês conhecem ele, eu não preciso falar. É uma pessoa sensacional e a dedicação dele, o respeito pela instituição é enorme. E o meu desejo é que ele relaxe um pouquinho. Eu falei para ele, cara, eu estou me vendo em você. Relaxa. Relaxa. Você está colocando um mundo em cima de você. Você está querendo consertar, igual a mim, 40 anos de Vasco, achando que é você que tem que é o culpado de tudo isso. Você não é o culpado de nada. Você tem que relaxar para você desfrutar. Então, assim, eu acho que é uma pena ele ter tido problemas assim no início. Era até normal também, por causa que o mundo árabe, a exigência é menor, mas a gente espera que ele tenha uma sequência positiva agora. Eu assumo essa responsabilidade, e até como experiência, depois eu passo a palavra para o Carregal, porque eu falei que ela iria iniciar em janeiro, e eu fiz muita força com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Agradeço muito ao prefeito Eduardo Paes, ao Caiado, ao Esquerdo. Eu fui muitas vezes na Câmara dos Vereadores, pedi para acelerar diversos processos para que fizesse logo isso, antes do recesso, por causa da eleição da política pública, porque eu tinha 100% de certeza que a gente estava fechado com o comprador total, se eu não me engano, né? Porque são mais de 300 mil metros quadrados. Então estava tudo muito certo, muito certo. Só que a gente não tinha assinado.
e abriram outras oportunidades de outros locais de potencial. E como um negócio, o possível comprador saiu da mesa. E aí eu assumo, porque eu estava muito certo, e estava muito certo mesmo. Só que negócio é negócio, só que não está assinado. Então, por isso que eu falei muito mesmo que a gente iria iniciar no começo do ano. Porque era uma coisa muito concreta, apesar de não ter assinado. Mas serviu como experiência e eu assumo essa responsabilidade de não começar em janeiro. É muito cruel você pegar esse gancho final, onde tem um investidor muito forte do outro lado, do Botafogo, e foi muito assertivo nas contratações e deu tudo muito certo, e podendo bater 2 títulos importantes, aí pega o rival podendo ganhou o título, aí pega o outro que vai disputar o Mundial. Pô, é muito cruel você fazer essa comparação e falar assim, a gente não ganha nada. Pô, cara, não tô reclamando e não vou reclamar. Eu vim aqui para fazer isso. Eu vou fazer. Me dói pra caramba? Dói, porra. Você acha que eu não queria aqui, porra, fechei com o investidor. Ano que vem tem, vários jogadores aqui. Cara, claro que eu queria falar isso. Quem é que quer dar notícia que não é boa? Só que assim, vai ser feito o processo de reestruturação. E esperamos que chegue um investidor para acelerar isso. Se não chegar, a gente vai fazer do mesmo jeito. Porque assim, alguém tem que fazer isso. Senão você vai só aumentar a dívida. Você só vai aumentar. E um dos pontos também que eu tinha esquecido do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo, que não foi feito.